Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Vamos no primeiro livro de 1 Coríntios, verso 2, capítulo 2, verso de 6 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aqui Paulo fala sobre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Que a sabedoria humana se reduz em nada. Quase uma sabedoria daqui da terra. A sabedoria carnal. E a sabedoria de Deus se discerne espiritualmente. Que se todo mundo soubesse a sabedoria de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Espírito, ninguém teria crucificado Jesus Cristo. Se todo mundo soubesse como é Deus, como é a sabedoria dele, como é o trabalho dele, como é o agir dele, ninguém teria maltratado Jesus Cristo, ninguém teria cuspido no rosto de Jesus, ninguém teria coragem de tocar nele. Se todo mundo soubesse que até nessa época também, não só na época de Jesus, se todo mundo soubesse sobre o nosso Deus, sobre as grandezas deles, sobre tudo aquilo que não conseguimos ver, ninguém criticaria aquele que é enviado por Deus, aquele que é levantado por Deus. Porque Deus levanta homens e mulheres para poder glorificar, para poder testemunhar, para poder evangelizar. Mas por causa da nossa falta de sabedoria espiritualmente, criticamos e maltratamos aqueles que são enviados por Deus. Então, aqui é que fala aqui sobre as coisas de Deus. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, sobretudo aquilo que Deus reservou para aquele que o amam. Tantas coisas que não soubemos. O nosso Deus está tão perto de nós. Deus está tão perto de nós a cada dia. Ele está com cada um de nós. Às vezes nos perguntamos, não, eu acho que olho por esse, tanta gente, acho que Deus não está me vendo. Se você está respirando, é que Deus ainda está aí contigo. Deus está tão perto de nós, mas por causa de nós que estamos a viver ainda em carnalidade, na carne, ainda estamos a nos deixar levar pelas coisas do mundo, aquilo que a carne nos mostra, nós não conseguimos chegar a Deus. Nós não conseguimos entender as coisas do Espírito. Mas se nós começar a buscar mais a palavra de Deus, viver mais vida de oração, buscar mais o Espírito Santo, clamar mais pelo Espírito Santo, aí sim nós vamos começar a perceber sobre as coisas de Deus. Então, para aqueles que o amam, aqueles que amam a Deus acima de tudo, aqueles que amam, aquele que ama quem é enviado por Deus, aquele que ama quem é levantado por Deus. Se tem alguém que gosta de alguém que prega a palavra de Deus, que é levantado por Deus,
ama o seu próximo, não é que ama esse, o outro critica. Não, ajuda o fulano, mas o outro critica, não. O amor não tem separatismo. O amor ajuda a todo. Assim como Deus é amor, Ele ajuda a todo. Seja o pobre, seja o rico, seja o quem. Qualquer um, Deus ajuda. Deus é misericordioso com todos. Então, o que nos engana é que às vezes nós ajudamos, levamos valor para aquela pessoa que está sofrendo, mas para outros nós criticamos. Não, fulano é assim, fulano é aquilo, mas ajuda aquele. Então não está fazendo nada, porque o amor tem que amar todo do mesmo jeito. Alguém está fazendo algo que você não gosta, ore por ele, dê conselho, ajuda ele, abrace ele, que não, isso que você está fazendo não é bom, eu quero te ver bem, eu quero te ver assim. Não criticar, porque se criticar já não está fazendo nada. Então, Deus é amor. Quem conhecer a Deus nunca vai querer criticar ninguém. Se saber sobre as coisas espirituais que é Deus, nunca vai querer criticar ninguém, porque Deus não quer que você se preocupe em criticar os outros, mas Deus quer, se for para se preocupar com os outros, seja para ajudar, seja para orar para eles, seja para poder apoiar. Se não for para fazer isso, então não adianta ficar a falar dos outros. Só se for para ajudar. Se não for para ajudar, não adianta tocar no assunto dos outros, mas sim foque em Deus. Deus só quer que cada um de nós faça a sua parte. Cada um de nós demonstre que é um filho de Deus, porque o nosso Deus é amor. Ele disse que tudo aquilo que ele preparou, ninguém ainda sabe. Tudo que ele preparou para aquele que o ama, ninguém sabe. Então, vamos abraçar, vamos procurar viver no Espírito para nos entender sobre as coisas do Espírito. Glória a Jesus, Pai. Te agradecemos e te louvamos, porque sou o Senhor é santo, sou o Senhor é justo, sou o Senhor é puro, cheio de amor e compreensão. Pai, obrigada por tudo, perdão por nossas falhas, perdão por tudo. Pai, nos ajuda, nos guia, nos sustenta, Pai Santo, nos ensina como, Pai, nos achegar a Ti, como viver espiritualmente, como fazer tudo do seu jeito. Cuida de cada um dos irmãos, Pai, protegendo, livrando de todo mal, e que todo mal repreendemos no nome de Jesus, mas somente a sua presença sobre nós. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, obrigada por tudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos te ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a glória para sempre. Amém. Deus é bom, Deus é santo.